Flávio Briatore. Definitivamente uma das pessoas da história da Fórmula 1, tá ligado? Eu sei que tem muita gente que é nova acompanhando a Fórmula 1, eu vejo pelos comentários, no próprio Discord que a gente tem do clube, eu sei que tem muita gente nova acompanhando a F1 e que não conhece tanto, tem já essa noçãozinha por conta do que ele supostamente está fazendo com o Durham, conhece a história, obviamente, de 2008, que é uma história bem famosa no Brasil, mesmo para quem começou a assistir Fórmula 1 agora. Então você tem essa noção que ele é um cara que mexe com certas coisas ali não tão legais, né? E assim, desde sempre, o Briatore sempre esteve envolvido com situações questionáveis, situações polêmicas ali. O Briatore, ele sempre faz tudo o que ele precisa para conseguir o que ele quer. Ele vai fazer tudo o que ele precisa. Tudo. Se ele precisar matar alguém, o Briatore, eu não duvido que o Briatore seria capaz de fazer isso, tá ligado? Eu não duvido, eu tenho certeza ali. Que assim, aquela história da Andrea Moda, se bem que o Briatore já trabalhava na Fórmula 1 naquela época, mas a história da Andrea Moda, uma equipe lá dos anos 90 também, que teria ali, supostamente, o André Sassetti, o dono da equipe, teria supostamente tentado matar um dos seus pilotos porque pra tirar esse piloto da equipe ele teria que pagar uma multa muito grande. Então ele teria supostamente zoado o carro do próprio piloto para que ele morresse numa batida em Spa, o que acabou não dando certo, felizmente, o piloto não morreu, para que ele saísse da equipe. Me fugiu, não era o Perry McCarthy. Eu não lembro se era o Perry McCarthy, o piloto, que ele queria que tivesse tido destino cruel. Mas o Briatore é um cara que faria uma coisa dessas, entendeu? Esse é o nível que eu quero chegar. Eu tenho certeza que o Briatore, ele faria qualquer coisa pelo sucesso, como ele já fez. A Benetton dele, apesar da Renault não ter tido tantas polêmicas, quer dizer, na época que o Alonso foi campeão, eu quero dizer, na época dos 2 títulos do Alonso, depois teve Singapore Gate em 2008, então ele sempre tá envolvido em alguma coisa ali, era pra ele estar banido da Fórmula 1 até hoje, mas ele não tá. E agora a recente polêmica dele, mais recente de todas, é de que ele assinou o contrato com o Durham, claro, antes dele descobrir que o Colapinto existia, antes do Colapinto entrar na Williams nas corridas finais de 2024 e fazer ótimas corridas, fazer ótimas provas. Ele chega lá e daí percebe que ele fez um erro contratando o Durham e que o Colapinto é o piloto melhor que o Durham, então ele quer trazer o Colapinto no lugar do Durham. E supostamente ele estaria já internamente colocando a pressão, meio que sabotando o Durham para facilitar essa entrada dele. Tem aquela imagem que ficou famosa do Drive to Survive. Eu não sei até quanto isso é real. A gente sabe como o Drive to Survive gosta de manipular as histórias, gosta de manipular as coisas. Então não sei até quanto é real essa imagem. Dele falando lá pro Durham, eu controlo você em cada centímetro. E assim, se o Briatore já decidiu que o Durham não vai ficar na Fórmula 1, o Durham não vai ficar na Fórmula 1. O Briatore não muda de ideia assim fácil. A não ser que o Durham mostre seu Senna 2 ali, ele não vai... O Colapinto vai estar nesse assento até o final do ano. Essa é uma das poucas coisas que eu afirmo com certeza. Franco Colapinto estará pilotando pela Alpine no final de 2025. E em 2026, pode ser que a gente tenha o Colapinto lá na Alpine ainda, provavelmente. Mas a dupla de Franco Colapinto não será, talvez, Pierre Gasly. E aí eu quero que vocês botem agora os seus chapéus de alumínio, porque a gente vai entrar numa teoria da conspiração que eu desenvolvi, baseada em alguns rumores que surgiram no paddock da F1 para o ano que vem. Durante o GP da China, foi visto uma imagem, essa daqui que vocês estão vendo, do nosso mano Briatore bater um papinho com George Russell, piloto da Mercedes. Tenho certeza que você sabe disso. Mais uma coisa que muita gente não sabe é, o contrato do Russell acaba no ano que vem. No final desse ano, na verdade. Ou seja, em 2026 o George Russell é um agente livre. Então, essa é uma primeira suspeita de aparecer uma imagem dessas do Briatore trocando esse papo com o Russell. A gente tem que lembrar de alguns outros detalhes. Primeiro de todos, ano que vem, a Alpine vai começar a correr com um motor Mercedes. Um motor que George Russell tem uma grande familiaridade por ter pilotado na carreira toda dele da Fórmula 1, desde a época de Williams e, obviamente, na Mercedes. Então, é um motor que ele tem essa familiaridade, que ele está acostumado, ele sabe trabalhar com. O Briatore disse que até 2027 espera que a Alpine já esteja brigando por vitórias, 2 anos daqui. Um dos grandes pontos que se dizem sobre 2026 é que a Mercedes
tá com o motor mais avançado de todos. O motor Mercedes, nesse primeiro momento, parece ser o melhor motor começando em 2026. Então a troca da Alpine foi pensada nisso também, já foi pensando nessa troca estratégica para um motor que parece estar saindo na frente na próxima temporada. Então George Russell, sem equipe, ainda sem contrato assinado, com essa ameaça do Kimi Antonelli chegando, fazendo boas provas. Claro, o Russell tá melhor nesse momento, nas provas que a gente teve. No que a gente teve até agora na F1, o Russell tá melhor que o Antonelli. Mas a gente tem que lembrar que quando o Verstappen chega na Red Bull e o Ricciardo era o bambambam, o principal da equipe, o Ricciardo tinha resultados melhores que o Verstappen. Só que ainda assim a Red Bull focava tudo no Verstappen porque enxergava que ele era o próximo grande piloto. Eles não estavam errados, o Verstappen mostrou isso. E é exatamente isso que o Toto enxerga no Antonelli, que ele é o próximo grande piloto. Então, pra mim, é só uma questão de tempo até a Mercedes começar a focar tudo em cima do Antonelli e deixar o Russell de lado. E aí surge essa oportunidade. A mão amiga do Briatore aparecendo ali, falando: olha, Russell, a gente tem um carro, você sabe quem eu sou, você sabe que eu faço o que precisar para botar minha equipe no topo, eu preciso só de um pastel e um caldo de cana e eu consigo transformar uma equipe em campeão do mundo. Fiz isso com Benetton, fiz isso com Renault. Posso fazer isso de novo com a Renault 2, agora, a Alpine. Eu não duvido que tenha rolado esse papinho ali na conversa dos dois. O Briatore chega ali, a gente precisa de um primeiro piloto. A gente tem o Franco, claro, é um bom piloto, eu acho que ele pode ser um bom piloto no futuro, e a gente tem o Gasly, que é um bom piloto, mas ele não é você, Russell. Ele não é você, George Russell. Você é foda e a gente quer te transformar no primeiro piloto num carro que eu vou transformar em campeão mundial. O Briatore já fez dessas no passado, tanto para fazer o que precisasse para as equipes dele ganhar, quanto para convencer pilotos a fazer o que ele queira que aconteça. E eu não duvido que ele tenha tornado o George Russell o alvo principal agora que eles já têm o Colapinto. Por teoricamente 5 anos seria o contrato do Colapinto na Alpine. Então já está garantido o primeiro nome que ele queria. Ele chega numa Alpine que já tinha Pierre Gasly lá dentro. Não foi ele que escolheu o Pierre Gasly. Ele não botou o Gasly lá dentro. Então agora ele está indo atrás de um piloto que ele queira. E o Russell, dados os nomes que estão disponíveis atualmente sem contrato e que poderiam ser assinados em 2025, pensando em como a Alpine vai ser, pensando em experiência na Fórmula 1, eu não duvido que seja na lista de prioridades do Briatore, esteja em primeiro lugar. E eu não acho impossível em 2026 a gente ver George Russell pilotando pela Alpine. Mas é isso. Pode tirar o chapeuzinho de teoria da conspiração agora. É só uma teoria. Ainda acho que o Russell daria preferência para Mercedes. Mas, se eles estiverem focando ali no Antonelli, as palavrinhas do Briatore começarem a entrar no ouvido e saírem pelo outro, quem sabe alguma coisa não possa acontecer.